F4 Weller, sejam bem-vindos ao nosso podcast. É um imenso prazer que eu tenho aqui de estar na mesa com o Rafa Souto. Tô tentando controlar a minha insolação aqui. Graças a Deus. Ah, vocês estão me vendo? Olha que coisa triste. Estou parecendo um sorvete napolitano aqui, ó. Blusa preta, rosa e branco. Que hoje estamos gravando esse podcast no dia que foi a final da Copinha, né? E Rafa Souto estava no campo. E provavelmente meu final também, porque acho que não sobrevivo até o final do podcast. E também um grande prazer estar aqui com o Cláudio Campos. Seja bem-vindo. Que homem, Jarrão. Que homem. Cláudio Campos do Pitadinha. Pitadinha histórica. Pô, cara, quando eu fui pensar em fazer um perfil, nada mais do que homenagear Roberto Avalone, né, cara? Naqueles momentos em que... Exato, né? Que ele soltava aquelas escalações do Palmeiras que você nunca sabia se era verdade, porque ele falava tão rápido. Você falava, tá bom. Palmeiras de 32. Você saía falando o nome e falava, pô, é essa, né? Ubirajara, azeitona e caroços. Você que está ouvindo, na época não tinha Google pra pesquisar, você não podia né? comprovar, né, cara? Então, pô, é uma homenagem ao futebol velho. Raiz. Dizem por aí. Pois é. Então você que está ouvindo aqui no nosso podcast ou nas redes sociais do F4L, junto agora, entrem no Pitadinha Históricas, principalmente no Instagram, né? Sim. Tá lá no Instagram, então tem um conteúdo, cara, que às vezes eu dou risada, eu vejo as fotos lá e falo, pô, essa época era boa, cara. Pois é, cara, a intenção do Instagram é sempre essa, assim, então quando procura foto de algum atleta, eu sempre procuro a mais inusitada, assim, sabe? Essas fotos que todo mundo acha, é muito simples, né? E principalmente de jogadores internacionais, né, cara? O acervo de fotos do dia a dia que você acha na internet é um absurdo, assim, tem muita coisa bacana. Sim. E vamos falar hoje de um assunto, de um tema, de uma abordagem... Polêmico, escalação. Exatamente. Exato. Eu precisava desse áudio. Assim. Baixou aqui. Agora vai continuar. Escalação, continue, Léo. Vamos falar sobre Mundial de Clubes, é isso? Pois é, Mundial de Clubes. Né, esse ano faz 20 anos do primeiro Mundial da FIFA, né? Disputado no Rio de Janeiro. Já vamos entrar que a gente vai entrar nessa conversa em Discord. Não queria falar nada, não, pois mentira. Mas toda vez que começa essa conversa, ela começa assim, né, cara? Tá bom, beleza, falou. E aí é legal porque você já vai em outros assuntos como o poder da mídia nessa história toda e tudo mais, né? Mas é uma coisa interessante é que quando você dá uma xeretada na história, você vê que não só a FIFA, mas até algumas federações tentaram diversas vezes fazer o Mundial de Clubes, né? É legal quando você vai caçar na história essa tentativa. E o mais louco, assim, né, cara, isso é o mais interessante, é que agora os palmeirenses ficaram felizes, né? A tentativa de se fazer Mundial, ela começa um pouco baseada no que aconteceu aqui na Copa Rio. Estamos falando na década de 50. 51, né? Porque a gente não desassocia às vezes, né? A gente tá falando do período pós-guerra, onde os clubes de lá faziam o inverso às vezes. Eles faziam excursões para cá, para ter receita, né? Sim. Então, esses times também vieram para cá para disputar um torneio pós-Copa do Mundo no Brasil, no Brasileiro de ressaca da derrota. Né? Então, tudo que acontecesse envolvendo grandes clubes na época, claro que foi associado como um grande título, né? Tanto que o jogo foi Maracanã. Aquela decepção foi enorme, né? De 50, Sim. da Copa de 50. E... Poderia ter tido o Mundial em 2015, então? Ora, pois, né? Tivemos uma desgraça aqui em 2014. Meu medo era o que poderia acontecer com os clubes brasileiros enfrentando os europeus em 2015. É melhor deixar sem Mundial aqui, então. Pelo amor de Deus. Mas nessa época foi uma depressão quase assim, tanto da população, do pessoal que comandava foi geral, né? E o pessoal vindo pra cá começou a modificar e ter uma visão. Qualquer título que aparecesse animava todo mundo, né? Tanto que levaram o Palmeiras até que também confiando muito na qualidade do time do Palmeiras da época, né? Pra conquistar o título, né? Só que anos depois, né? Quando começam as tentativas de se fazer o torneio, é perguntado, do mesmo jeito que perguntou pro Infantino hoje, né? O Palmeiras tem Mundial. Se perguntava pro Stanley Royce, o presidente da FIFA da época, o Palmeiras tem Mundial, né? De outra forma e tal. E ele sempre foi bem claro na época, dizendo que era um torneio organizado pela CBD, né? Que é a antiga Confederação Brasileira de Desportos. E que a FIFA não tinha relação com aquilo. Mas sempre foi uma inspiração para se fazer um torneio entre clubes, né? A verdade é que durante a década de 50 também aconteceu uma tentativa de um torneio continental na Europa, de uma formalização. Existiam vários no período pré-Segunda Guerra, mas depois de um tempo teve uma turbulência, tanto que a primeira Copa dos Campeões era nos anos 60, assim como a Libertadores.
E aí onde surge o Intercontinental, né? Que é como ele é chamado na época. E Sim. que a FIFA também, por ego, não aceitava como torneio mundial de clubes. Não chancelava. Ela não chancelava e falava, vocês têm que considerar isso aí como amistoso. Tô sentindo um tom, uma pitada irônica aqui nesse. Estou com medo pelos próximos minutos do seu áudio, do seu automóvel na sua casa. Então, mas é uma coisa que é difícil controlar, né? Porque você reúne os dois principais continentes e naquela época eram jogos de ida e volta. E não você pensava comercialmente ainda, né? Exato. No evento, né? Exato. Então, né? Se a gente for pensar nessa questão, Santos deixou de jogar Libertadores. Porque o estadual, ou as excursões que o Santos fazia para a Europa eram mais rentáveis. E também esse é o ponto, né? Não se desejava tanto um torneio mundial, porque esses times também se enfrentavam nesses torneios. Sim. Então o Santos viajava, ia lá, batia na cara da Inter de Milão, do Heleno Herrera, batia na cara de todo mundo, voltava e falava, tá bom. A gente sabe que o Santos é o melhor time do mundo. Né? Então já tinha essa questão. E essa questão de ganhar muito dinheiro fazendo excursão e o campeonato não ter um rendimento assim, eu acho que na época pesava demais, né? Demais. Pesava demais. Você imagina, né? O Santos foi bicampeão da Libertadores. Cara, podia ter feito o que ele fez com a Taça Brasil aqui, ter ganho várias em sequência, talvez. Mas ele abriu mão, não leva. O estadual era mais importante do que a Libertadores na época. E em compensação, os nossos rivais locais, eles abraçaram a competição, né? Então você vê, né, você tinha o Peñarol, campeão em sequência, depois você teve Estudiantes, campeão em sequência, né? Você teve diversos times ganhando e os times brasileiros não davam tanta importância. Tem essa discussão. A diferença de títulos dos times argentinos até dos uruguaios para os brasileiros também é um negócio que mostra que os brasileiros realmente não davam tanta importância. Pois assim. é. Era aquela coisa assim, se ganha, legal, ótimo, né? Se perde, tipo, tá bom, segue a vida. Tem o estadual, tem os outros campeonatos para disputar, viagens para disputar. E tem um fator que a gente falava isso, acho que até a década de 80 e tal, que é a questão da violência, né? O pau cantava mesmo. Cara, como eu queria ver ainda os jogos assim, tipo, vai jogar um jogo na Europa e um jogo aqui na América. Pois é, tem uma história que eles chamam de Batalha de Montevidéu, que é o jogo entre Estudiantes e Racing e Celtic, que é o Celtic campeão europeu, e o Racing até do Pizzuti, que é uma lenda do Racing, ele faleceu ontem, né? A gente tá gravando aqui, ele faleceu ontem, é uma lenda do Racing, ele era o treinador na época. E o jogo na Escócia já é um quebra-pau. Aí o jogo na Argentina é um quebra-pau, ao ponto do Celtic não querer fazer o terceiro jogo. Mas eles têm que jogar em Montevidéu e, recomendo aí, vai no YouTube, tá maluco. Nessa época eu acho que não tinha os cartões, né? Não tinha cartão. Reza a lenda que se passasse esse jogo hoje, não era nem no Sport TV, era no canal Combate. É tipo isso. Né? Então, e aí você junta isso com a questão, né? Falou do cartão agora, né? O Ratinho tem um problema, o Ratinho ídolo do Boca na Copa de 66, onde ele é expulso do jogo Argentina e Inglaterra e não quer sair. E aí falam que ele não entende o que o árbitro quer dizer, mas... ele não entende e gospe na bandeira da Inglaterra, que era a bandeira de escanteio. Ele não entendeu. Que é o que gera que justifica até a geração dos cartões. Né? E aí, em função dessa violência, na década seguinte, diversos clubes europeus não jogam o Intercontinental. Né? Por exemplo, o Atlético de Madrid chegou a jogar uma final de Mundial Interclubes, ele não ganha, né? Mas ele chega a ter chance de... A gente fala, não tem o título continental e ganha o Mundial. Pô, nessa década teve várias chances disso acontecer pelos europeus. Teve 2 anos que não rolou, 75, 78. Era pra ter um Boca e Liverpool em um desses anos e não rolou. Não rolou, eles não quiseram... o Liverpool dava aquele migué, porque a gente sabe como é o inglês, né? O inglês, até no período antes da Copa de 50, que é a primeira Copa, eles ficaram bravinhos porque não foram sede das primeiras. Aí falaram, também não quero brincar. E eles têm isso, né, aquela criança mimada, né? Pois é, eles têm isso do torneio deles lá ser mais importante do que os torneios de fora, né? Então eles também não davam muita importância. E em paralelo, acontecia essas tentativas, né? Na década de 60, até o L'Équipe, né, que foi um dos que apoiaram, forçaram, né, incentivaram a criação da Copa dos Campeões da Europa, ele também sugere, faz um torneio de clubes, mas sempre bateu na questão do calendário, né? O calendário daqui sendo um calendário que respeita os meses e tal, né, do ano, e lá sendo esse calendário que começa no meio do ano e nunca batia uma chance. Além disso, as seleções se enfrentavam e isso era como um embate de potência, né?
Hoje a seleção não tem o mesmo poder. Não tem o poder nem o peso dos jogadores lá, né? né? E a gente também, os jogadores ficavam aqui, né? Não Então, tinha esse falava, intercâmbio. quando a seleção fazia os 11, ela representava a força do país, força do do Brasil. país. Então isso era meio que substituído, né? É muito diferente ver a lista de convocação de antigamente. E antigamente não precisa nem tão longe assim. Até a década de 90 mesmo. Jogadores, sei lá, Bahia, Botafogo, eram representados. E hoje em dia isso não existe mais, é um absurdo. É isso. Tipo, tanto que teve uma convocação no ano passado que o Marcinho, lateral direito do Botafogo, foi convocado. Mano, parecia um pandemônio. Uma ofensa, né? Parece uma Nossa, ofensa. não pode, não sei o que. Cara, É isso, né, cara? testa, velho. De repente o cara acerta ali. Por que não? Sabe, parece que tem uma regra hoje em dia, né? E se fazia muito isso no... Tudo bem que se trocava muito de treinador na seleção brasileira também, né? Mas foi isso que gerou alguns nomes como Cafu e Mauro Silva, por exemplo. Que era o começo da época do Falcão como treinador. Falcão, é verdade. Né? Mas então, né, só voltando, essa má vontade diminuiu um pouquinho, porque nos anos 80, vamos só lembrar, né? A FIFA já era administrada pelo João Avelange, e o João Avelange gostava pouco de dinheiro. E aí o Intercontinental começa a ser patrocinado e ele vai pro Japão. Já foi pela Toyota? Sim, Já foi ele pela sempre Toyota. foi como um torneio da Toyota, a famosa Toyota Cup. Toyota Cup. Né, O pessoal fala hoje da Florida Cup, né? Pois é, cara. Ô, Léo, você tá de que lado? Só pra eu entender. Começou assim. Oxi. Pois é, cara. Tá acontecendo Tá aqui? vendo? Agora pronto, tá nervoso. Mas começou assim. Pois Ai. E aí a UEFA obriga os europeus a participarem. Né? E aí é interessante, hein? E aí já muda um pouco. Né? Mas mesmo assim, tem uma questão, né, que se discutiu muito nesse Flamengo e Liverpool, do quão importante o Liverpool vai levar essa competição. Mas é muito claro que os países mais latinos da Europa levam mais a sério. Né? Você acha que os torcedores da época também, eles tinham essa... não tinha essa vontade de ganhar ou não era tão importante? Porque a América era muito distante, o futebol sul-americano era muito distante deles? Eu acho que é isso. E tem uma coisa importante, né? A Liga dos Campeões realmente era uma Liga dos Campeões daquela época. Então você tinha que ser campeão nacional para jogar. O credenciamento era diferente, né? Então, acho que o título de uma Liga dos Campeões já era um alívio. Ok. Né? Puta, ganhei. Sem contar que eu acho que acontecia também muitas vezes o inverso. Do mesmo jeito que hoje é um desdém por uma questão de superioridade, eu também acho que tinha um puta cagaço de perder para brasileiro. Eu ia falar exatamente isso. Eles entravam com o cu na mão. Você entendeu? De perder e ser zoado por... Perdeu para um time do terceiro mundo. Que não, perdeu para uma galera que, sabe... A Juventus leva um jogo para os pênaltis contra o Argentinos Júnior. A Juventus tinha Platini, Boniek, e sofre. Tem a questão de não conhecer o time, mas também tem a questão que os caras jogavam bola, né? Eram os melhores que estavam ali, pô. Tá entendendo? Não tinha, né? Vamos pensar aqui, né? Fazendo uma analogia. Pô, o Agüero teria jogado anos no Independente antes de ir pra Europa. Então, o time estrangeiro ia pegar o Independente do Agüero. Tô dando um exemplo aqui. Né? Não é o Agüero foi embora com 15 anos, ninguém nunca viu o cara jogar direito no profissional. Então, isso acontecia naquela época. Você pega fortes seleções como o Uruguai dos anos 80, né? Primeiro que as contratações eram com uma idade mais avançada, né? A seleção de 82, os caras foram muito mais velhos para a Europa do que hoje. Né? Muito mais prontos, né? Pois é. Já tinha uma experiência, uma visão totalmente diferente. E se conheciam também, né? Sei lá. E exatamente isso. Não, e a seleção de 82, nem todos também foram para a Europa, se você for parar para ver. Alguns deles ficaram pelo Brasil. Porque também era interessante para eles. Porque o futebol que era muito forte. Tipo, eles não precisavam sair para procurar competição técnica. E tinha uma questão de regras do futebol, né? Sim, você tinha um limite de estrangeiro, você ainda não tinha a comunidade europeia aberta. Então, por exemplo, os grandes europeus, os grandes jogadores da Europa jogavam nos times grandes, né? Então você pega, né? A gente falou agora de Boniek, Platini, os alemães, sei lá, Matheus, Klinsmann, os holandeses no Milan. Mas aí nos anos 80... Quem foi pra lá ia pra time pequeno, porque era o valor mais baixo. Uhum. Né? Então, Você pega Júnior. O Zico foi jogar no Udinese. Qual a chance do Zico hoje jogar no Udinese, né? Nenhuma. A Udinese nem sonharia em fazer uma proposta. Fala, não vou entrar em dividida, não vai dar. Não faz sentido. Exatamente. Então, né, acho que até isso, né? Os jogos eram mais jogados. Sim. Né? Se você pegar ainda na década de 90, tem... Cara, você pega Djalminha, foi pro Deportivo La Coruña.
Rivaldo pro Deportivo La Coruña. Esses jogadores que hoje seriam geniais, e na época eram também, eles foram para time de segundo escalão na Europa. Sim. E com lei Bosman já aberta já. Sim. A lei já funcionando, né? E aí a gente falou da questão do medo, né, de enfrentar o time daqui. Isso é provado com São Paulo de 9-2 e 9-3, né? Pô. Eu comecei a torcer, assim, foi nessa época, né? E pelo São Paulo, e já tinha um peso ir para o Mundial, jogar Libertadores e conquistar. Na década de 80 para 90, esse peso, você acha que tinha pelos torcedores essa vontade de ganhar dos europeus? Ele se torna grande com as conquistas de Flamengo e Grêmio, né? Mas depois você tem uma certa lacuna, até quando se você fizer um filtro dos campeões nacionais da época, né? Com exceção do Flamengo, se você for pensar, você não teve grandes esquadrões campeões. Que você imagina, pô, esse pra jogar uma Libertadores, lá, né? Vamos lembrar de alguns aqui. Pô, Corinthians de 90, né? Não tinha ainda o peso e a tradição. Vasco de 8-9, sabe? Não tinha uma força, já tinham jogadores indo embora, então você não tinha grandes times. E tem uma coisa que pouca gente fala, mas é interessante, né? O Tele era um puta pé atrás com o Libertadores. Ele não era muito afim de disputar. É que o São Paulo cria... Em 86 para 87, o Projeto Tóquio não é de 9-2, ele é do título do Careca lá e tal, que o São Paulo é eliminado na primeira fase, a Libertadores um ano depois, mas o Projeto Tóquio surge lá, né, de se ganhar, essa ideia de crescimento como marca do São Paulo, que sempre foi pioneiro nisso, né. Só que aí a primeira conquista, a gente tá falando de Libertadores, tem outra coisa que é interessante para comprovar isso. Quem transmite a Libertadores em 92 é o canal OM, que contrata o Galvão, que era da Gazeta, né? Então não tinha transmissão na Globo. É uma mudança de estratégia ali para ganhar valor, né? Que é um pouco do que anos depois a Copa do Brasil foi, né? Que era do SBT, né? Que Mas a Libertadores foi isso. E aí depois, pô, que time que não ganhava a Libertadores ou ganhava o Brasileiro que já não começava um Projeto Tóquio no Brasil, né, cara? Todo mundo acho que fez Projeto Tóquio, né? Era instantâneo. Aquele time do São Paulo da Libertadores 9-2-9-3 realmente foi absurdo. Você pega pelas declarações do Cruyff, você, que bom que a gente foi atropelado por uma Ferrari e tal. Sim. Então, ali mostrou também pros gringos que eles precisavam ter um pé atrás realmente, assim, com quem eles iam jogar aqui no nessa época não foi só a disputa do campo em si, mas também comercialmente as coisas começaram a mudar. Sim. Eu lembro que a discussão na época era que camisa que o São Paulo ia, porque não podia nenhum patrocínio. Não podia patrocínio, é isso. E tem uma outra coisa, né? Tinha uma lacuna de títulos da seleção. Verdade, Então você ter um time brasileiro como o melhor do mundo e jogando o que aquele São Paulo jogava, era uma forma de falar assim, o futebol brasileiro tá aí. Respeita, né? E, querendo ou não, 10 anos depois da seleção do Tele não ser campeão do mundo. Que o Tele era pé frio até esse período, né? Ele era chamado de pé frio. Foi uma reviravolta para todo mundo nesses dois mundiais, né? Com o Toninho Cerezo em 93, que tava em 82, né? Sim, olha. Que vacilou no... Vacila em um dos gols, olha a coincidência, né? Pô, e aí nesse aí tem uma outra coisa interessante, né? A gente falou de campeão mundial, você ganhar título continental. Se o Milan ganha do São Paulo, ele também seria um campeão mundial sem o título, porque o campeão europeu do ano é o Olympique Marseille. Só que tem um problema com o diretor lá de aposta e de suborno, e eles pedem o título. Vai tira o título e o Milan vai jogar. Né? Então, mas são duas grandes equipes, né? Porque aquele Milan tinha Massaro, Papan. Era uma seleção. Tinha um absurdo, né? Que tem aquele gol histórico do Miller. Então podemos falar aqui que o São Paulo corrigiu um possível erro da história do futebol. Na verdade, o São Paulo continuou a trazer ele fez com que a polêmica continuasse, né? É verdade, perpetuamos porque, a polêmica. Pô, quantas conversas de bar não encerraria assim, mas o Milan ganhou também, aí acabou a conversa. É verdade. Pô, você vê, menos cerveja, menos discussão. Então, São Paulo ajudou nas cervejarias também. Pois é, cara, tem todo um... Que clube... Não vamos falar de São Paulo, não. Eu lembro nessa época, a mídia toda mudou o patamar da disputa. Sim. Ampliou assim de uma forma, uma cobrança para os outros times brasileiros. Vocês têm que ir lá e ganhar também. E teve uma sequência de títulos também, né? Depois o Grêmio ganha, faz um jogo bom com a Ajax até. Depois, 9,5, né? E aí tem o Cruzeiro, 9, que depois o Cruzeiro faz uma besteira danada, né? Que ele contrata Donizete, Bebeto e Gonçalves para um jogo só contra o Borussia Dortmund. Aliás, no Resenha SPN, nós estamos gravando isso aqui no sábado, né? Na sexta-feira saiu um Resenha SPN sobre o Mundial do Corinthians também.
E o Marcelinho Carioca falou que ele quase foi contratado pelo Cruzeiro pra jogar aquele Mundial. E o Luizão também, na hora, ele falou que ele também recebeu proposta, ele quase acertou. Pô, ele saindo de Luizão, Marcelinho Carioca. Não, e você tem jogando, né? Tem Vasco, o Vasco de 98, se você assistiu o Vasco e Real Madrid, o Vasco foi melhor em campo. Foi um absurdo aquele time. Né? O Palmeiras joga muito bem contra o... Teve um gol mal anulado. E aí tem uma coisa, né, cara? Essa coisa de jogou de igual pra igual, né? Nessa década de 90, todo mundo jogou de igual para igual com os caras. Sim, não é um benefício só do Flamengo nessa época, não é, cara. Não é, né? Isso é uma coisa importante que tem que ser dita, né? Pô, aliás, fizeram até um trabalho na internet sobre isso, né? De como foi noticiado a derrota do Vasco e a derrota do Flamengo, como elas foram diferentes, né? Dessa comemoração de jogar bem. Pô, né? É interessante isso. É que eu acho que a internet hoje em dia ela potencializa tudo, cara. Pois é. Potencializa tudo, velho. Pois é. Cara, se existe internet na época do Vasco, na época, cara, do Corinthians 98, 99 e 2000, velho, seria alçado a outro patamar. Todos os jogadores ou ali, esses cara. times existiriam, né, cara? Porque um semestre desses times jogando, você perderia Europa, esses jogadores, né? Se a gente for pensar em nomes como Ricardinho, por exemplo. Pô, Ricardinho, ele foi pra Europa e voltou, né? O Corinthians contratou ele do Bordeaux. Sim. Né? Seria o inverso, ele teria ido embora também, né? Cara, Marcelinho Carioca. Marcelinho Carioca é um jogador que não teve história na seleção, mesmo jogando um absurdo de futebol. Ele passou pelo Valência, né? Ele disputou pouquíssimas partidas no Valência. Jogou na França também, passou na França. Mas não teve. Valência já teve Marcelinho e Romário, né? E Viola. Que beleza. E Viola. Viola que falou que não acostumou com a comida da Espanha. Tem isso, né? E nesse período é onde a FIFA realmente formaliza a ideia de se fazer um Mundial, depois de diversas tentativas. Em um congresso em 97, ela anuncia o Mundial, que era para ser em 99. A ideia do Mundial acontecer era meio de 99. Tem muito registro até de jornal Lance, de revista Placar, já meio que anunciando o torneio em 99. Tem alguns problemas de data, para variar, né? Os europeus sempre com questão de data. Ninguém quer ceder, né? Exato. E aí o torneio vai para 2000. E aí tem uma coisa interessante, né? Que por estratégia de negociação, e aí o palmeirense fica louco, né? Porque essa história é verídica. O Palmeiras praticamente cede a vaga dele. Era pro Palmeiras estar lá, né? Pro Vasco jogar por uma questão de logística, para você ter duas cidades sede. Então, tanto a Conmebol quanto a Federação Asiática, ela traz os campeões do ano anterior, que jogariam 99. Né? Então veio o Vasco e o Al Nassr jogar o Mundial. O Corinthians foi como país sede. O Corinthians vai como país sede. sede. Então, e aí o mais interessante, né, que nas discussões isso rola, né? O Corinthians seria nos 2 anos, né? Porque ele é bicampeão. Ele ganha 98 e 99. Então, independente do ano que fosse o Mundial, o time sede seria o Corinthians. Independente da data, se fosse meio do ano de 99 ou 2000, o Corinthians seria o campeão do país sede, né? Eu fico imaginando a cabeça do torcedor palmeirense ouvindo isso nesse momento. Pois é. Olha o que vocês proporcionaram para a humanidade. Não, parabéns, viu? Dá tempo de reclamar com o Mustafa ainda. Cobra lá, manda lá, Mustafa. Pois é. E na época de 2000, já pra gente entrar no Mundial, o campeão da Libertadores era o Boca Juniors, era isso? O Boca ganha 2000. 99 é o Palmeiras. E 98 é o Vasco. É por isso que o Palmeiras cede pro Vasco. O Boca ganhou a Libertadores depois do Mundial. Exato. E no final de 2000 também teve. Tem um Boca e Real Madrid. Boca e Real Madrid, né? Bom, enfim, vamos entrar nesse 2000 aí. É a coisa mais complexa das discussões de bar, né, cara? O Mundial acontece, cara, ele é um baita sucesso. Média de 73 mil pessoas no estádio, seja no Maracanã ou no Morumbi. O São Paulo não reclama, mas quem ajuda a colocar as molas do Morumbi é o Mundial de Clubes. Discordo, foi o Denilson. Né? Denilson se vendeu, cara, vender o Denilson por mola é tipo aquele programa de TV que você não escuta, né? Você fala, você quer trocar o Denilson por molas no Morumbi? Foi tipo isso. Denilson que não sabia que ia pro Betis, né? Entrou no avião achando que ia pro outro lugar. Falou, Real Betis. Pô, deve ser um puto no Real Madrid, né? Errou! Mas foi o Denilson que vendeu as molas pra gente. Pô, né? Tem momentos históricos na primeira fase, né? Pô, o gol do Edmundo contra o Manchester. Nossa, que é uma pintura, velho. A narração do Luciano do Vale no lance do Edilson contra o Carembê. Né? Então, são grandes jogos. A gente pode questionar a vontade dos caras ou não, mas pros 2 times brasileiros
Esse do Carimbé ainda, acho que foi o Lance que publicou, não lembro, que publicou uma entrevista do Carimbé falando que não conhecia. Não sei quem é Edilson. Não, o Vampeta... Não assistam Resenha SPN, assistam a gente aqui que eu vou contar tudo o que aconteceu lá. O Vampeta contou a história, ele falou que... O Edilson contou, né? Que o Edilson tinha mania de falar assim, o Vampeta falava o nome de jogador, ele ia, não conheço, não sei quem é. Tipo, jogadores consagrados na época, assim. Aí um dia o Vampeta falou assim, você conhece o Carimbó? Ele, Carimbó? Não conheço não, nem sei quem é, deve ser mal ruim, então. Aí num dia, numa zona mista, acho que foi no Morumbi isso aí, aí o Vampeta passou, o Edilson tava falando, dando entrevista, aí o Vampeta gritou assim, fala pros caras aí que você acha o Carimbó, que o Carimbó não joga nada, não sei o quê. E aí os jornalistas não falaram nada na hora, mas no pré-confronto Corinthians e Real Madrid, os caras lançaram, né? Tipo, o Edilson não conhece Carimbó. Aí o Carimbó, como resposta, falou assim, não, eu vou pôr ele no bolso, vou acabar com ele, não sei o quê. Aí chegou no jogo e... Né? E a narração do Luciano é fantástica. Aliás, eu fico uma dica aí, cara. É legal ver os melhores momentos desses jogos. O que o Vasco faz com o Manchester, esse jogo, né? A gente comentou aqui, o lance do Anelka, o gol do Anelka, né? Esse jogo é um absurdo. E vocês, ouvintes aí, deixem de clubismo, velho. Você que torce pro São Paulo, pro Palmeiras, cara, vai assistir, porque é uma aula, velho. É verdade. É muito bom. Tem uma coisa que poucas pessoas falam, né, cara? O Aguinaga jogava no Necaxa, cara. Necaxa. Pô, era o equatoriano que tinha um cabelo loiro todo estranho, parecia o Cartoloco, velho. Ele era meio Alcindo, né? Era. Careca, cabeludo. Verdade. Todo estranho, não fazia sem nenhuma diagramação, tá ligado? Um baita jogador. Estranho, né? jogava muito. E pra gente que costumava ir nos estádios assim, ver esses times vindo pro Brasil era totalmente diferente, cara. Era uma novidade absurda. Era uma coisa meio videogame, né, cara? Quando os videogames começaram a... Né, que é jogo que você só conseguia fazer no videogame, né? O seu time enfrentar o Real Madrid e tal. Pra nós era uma coisa muito nova. Aliás, eu acabei de receber a ficha aqui da produção, me pedindo aqui pra eu listar um outro momento que foi inesquecível nesse Mundial também, né? O gol do Fábio Luciano contra o Raja Casablanca. Sim. Aquilo foi um golaço, foi absurdo, uma coisa absurda. Se a maneira como ele pegou na bola, a bola não entrou e foi gol. E uma coisa, e até isso, né? A questão do regulamento, né, cara? O time joga depois do outro. Então você sabe o que você tem que fazer, né? No caso do Corinthians, ele espera o resultado do Real Madrid e fala, só 2 golzinhos, ainda pra passar. O Edilson comentou, ele falou, não, foi o Fábio Luciano, ele falou, eles estavam atacando, teve um escanteio, o Edilson tocou assim, falou, tipo, com a cabeça assim, olha pro túnel lá no Morumbi, né? Os caras olharam, os jogadores do Real Madrid estavam na escadaria, assistindo o jogo. Então, tipo, você imagina uma coisa dessa hoje em dia, cara? Isso é legal pra cacete, pô, né, cara? Muito bom história, velho. Nisso, né? Porque vamos pensar, a gente falou de internet, cara, você imagina como é que seria a cobertura, né? Do pessoal de youtuber, Instagram, desses caras em São Paulo, né? Da chance de poder entrevistar a Anelka, Roberto Carlos, o time do Real Madrid que veio pra época, né? Seria legal pra caramba. E a galera hoje em dia ouve a Anelka, assim, lembra da zoeira do Atlético Mineiro, mas assim, passados os momentos de insanidade dele, ele foi um puta jogador. Pois cara. Ele era um fenômeno, assim. É que a cabeça dele não colaborou muito pra que ele tivesse uma carreira mais duradoura, mas, pô, ele passou por Liverpool, Real Madrid, Juventus... Arsenal. Arsenal, passou no Arsenal também. Então, tipo, ele só passou em time grande, cara. PSG, então só time de tradição. Quer dizer, PSG acho que... E quando você fala em nome de jogador, né, que talvez é uma coisa que a gente tem essa questão do vira-lata, né? Pô, cara, mas enfrentou o Vasco na final. Cara, busca a escalação do Vasco da final, né? O ataque era Romário e Edmundo. Pois é, entendeu? Se você pensar que naquele jogo você tinha Dida, Marcelinho, Vampeta, Rincon, Ricardinho, Juninho, Luizão, Felipe, Luizão, Romário e Edmundo em campo. E o Viola entrou. Tinha muita gente boa, cara. Se você tentar buscar uma final Mauro Galvão tava, não tava? Se você tentar buscar uma final de clubes europeus e sul-americanos, você não acha tanta estrela em campo nas últimas. Você não consegue montar. Cara, e uma coisa que eu lembro claramente, aquele jogo Vasco, ele terminou a partida com era Romário e Edmundo no ataque, e eles colocaram Donizete e o Viola em jogo. Então eles terminaram com 4 atacantes, velho. Sim. E, tipo, 4 atacantes de categoria, velho. E tem uma coisa interessante, né? A final é na sexta-noite, horário de novela. E é uma única vez que a Bandeirantes nacionalmente bate a Globo nesse horário. Globo que chamava o torneio de torneio de verão. Torneio internacional de verão. Tem um dado importante. Nossa, parece o nome de quadro do programa do Luciano Huck, né? Porra, lembra do Verão Vivo que o Luciano Vale fazia no Guarujá? Era tipo isso. Tipo isso. Que os rivais do Corinthians levantam.
a Globo, ela cobria os maiores eventos, né? E aí, no Globo Esporte, foi designado, se eu não me engano, 20 segundos para falar do Mundial e 15 minutos para falar da Copinha. Sim. Então, fala, que peso que tem isso daí? Na época... Nossa, eu não quero falar nada não, mas bateu uma galera aí que não tem nada a ver na história. Essa sua frase falou de Mundial e Copinha. Pois é, né? Que ironia. E o que é mais interessante é que porque, né, só para explicar, né, a Trafic era que tinha um direito de transmissões, então ela, claro, parceira da Bandeirantes, do Luciano do Vale, ela libera para TV aberta a transmissão, só que ela vende pro Sport TV. Então a Globo não na Globo chamava de torneio de verão, mas no Sport TV tinha que chamar de Mundial da FIFA. Então era um negócio meio bizarro, né? Na mesma, né, dona dos dois canais. Agora, continuando a história do Mundial, não, que é mais maluco, a gente falou do Palmeiras aqui, tava tudo pronto pro Mundial de um ano depois. Né? O Mundial seria na Espanha, chegou a ter sorteio de grupo. Né? O Palmeiras caiu num grupo com Galatasaray, Al Hilal e Olímpia de Honduras. Se você procurar na internet, você acha folder de pacote de viagem. Ia se vender pacote de viagem. O Palmeiras já tinha feito revista e tudo mais. Tava tudo pronto. A abertura do Mundial, se a gente falou de Rio, né? Seria Boca Juniors e La Coruña. La Coruña, campeão espanhol da época. E 3 meses antes, a ISL, que é a empresa que tinha o direito, né, a empresa de marketing da FIFA, ela vai à falência. E aí, junto com a falência, vem os escândalos de corrupção. A cachoeira de chorume, pra não falar outra coisa. E aí a FIFA acha melhor, acho que tinha muito dinheiro dessa conversa nesse Mundial, acho melhor não fazer agora, né? Ele depois seria para um ano depois com 16 seleções, aí volta os europeus a reclamarem das questões de data, até que ela se une com a Toyota e fala, já que vocês têm um torneio aí... Não, foi uma abafa total, né? Colocaram na gaveta ali, né? Arquivaram o print. Né? Porque, só uma coisinha rápida, né? Uma pitadinha rápida aqui. Uma pitadinha. Esses torneios menores eram onde a FIFA conseguia fazer esses trambiques com dinheiro, né? Então era a Copa Ouro, era a Copa das Confederações, decisão de onde seria a Copa Africana de Nações. Então é nesses torneios que a FIFA põe a mão, onde ela participa de maneira indireta, que ela faz essas parcerias obscuras, né? E o Mundial de Clubes estava nessa lista aí, né? Provavelmente. Eu lembro de uma Copa Ouro de 97 que o Brasil perdeu pro México. Coisa X, né? Passou no SBT. E eu lembro que, tipo, no calendário brasileiro não tinha como ter aquela Copa. Assim, tipo, não fazia o menor cabimento de ter aquela Copa. Não, e a convocação foi, tipo, muito bizarra. Que começou a chamar gente, assim, que, tipo, não ia atrapalhar. Teve uma Copa das Confederações no México que o Luxemburgo leva a seleção olímpica, porque ele já tinha ele ia jogar a Copa América quase que ao mesmo tempo. Essas bizarrices da FIFA. De coisa que você bota um adolescente pra organizar uma tabela de campeonato de videogame, não tem esses problemas. Pois é. Não sei qual que é a dificuldade. Exato. De ter tanto torneio, né? O Guardiola falou esses dias, né, cara? O ano agora vai ter que ter 500 dias. Tem que mexer no calendário. A reação do Klopp na entrevista pra ESPN, quando ele descobre que o Flamengo, acho que ia jogar, não lembro certinho, mas a partida de número acho que era 75. No ano, né? No ano, ele deu risada. Ele falou, sério? 72? 72? Ele deu risada. Ele falou, sério? Não, você tá me zoando. Aí a Nathalie Gedra falou, não, é verdade, né? Explicou os campeonatos. Nós somos do Brasil. Aí ele falou, é uma insanidade isso. Que coisa absurda e tal. Então você vê que não tem... Eu, como faço parte da ala clubista aqui desse podcast, antes que alguém fale alguma coisa, eu considero o Mundial do Corinthians como Mundial, assim como eu considero o Mundial de 51 do Palmeiras como Mundial também. Eu acho que é um Mundial. Assim também como eu acho que é um Mundial de 92, 93. Não, sim. Sabe? Eu acho que entra muito uma veia clubista aí, sabe? Mas eu acho que é aí que tá, né, cara? Quem define? É uma organização que a gente sabe que tem intenções, às vezes... Obscuras. Ou a sensação do torcedor da época. Exatamente. Porque como é que você vai chegar... Não vou nem lá em 51, mas como é que você vai chegar pro São Paulino da madrugada ali, que viu uma coisa histórica, bater aquele Barcelona da forma como foi. Uhum. Né? Eu brinco com todo mundo, cara. Aqueles jogos tinham a cornetinha do International Superstar Soccer. Mano, a torcida, tipo... Você entendeu? Aquele... Você entendeu? Pô, aquele campo meio verde, meio bege, sabe? Que é só de lá, né, cara?
não é questão de afetivo, é a sensação do momento, né? Então, sei lá, se em 51 a sensação foi de campeão do mundo, que seja, né? Sim. A Copa de 30 não é igual a Copa de 58, e o Uruguai é campeão do mundo como o Brasil foi em 58. Perfeito, Tem fórmulas é diferentes e, né? E É isso. questões diferentes de eliminatória, de quem chegou, de como chegou, e foi campeão. É muito mais da sensação. É claro que para nós aqui, como clubistas, tem a questão da Lógico, brincadeira. Né? Tem a galhofa, né? Tem a questão da brincadeira. Ainda mais agora que ficou difícil pra cacete ganhar Mundial, né, cara? Vai ficar cada vez mais, né? Até pra se classificar, né? Pois é, ainda mais agora com esse formato que prometem agora, né? Que se você for campeão, você vai jogar o Mundial daqui a 3 anos. E como é que você mantém o mesmo time, né? Pra jogar o Mundial e tudo mais. Eu já nem cogito uma hipótese dessa. Ver meu time no Mundial, porque... A não ser que fica aquele negócio expectativa. assim, de o vice-campeão de tal coisa vai e tal. Não, mas agora falando sério, assim, é realmente muito... É estranho, assim. Eu acho que... É óbvio que nesse sentido eles olharam muito pro europeu. Porque lá os times não mudam tanto, assim, com frequência. Você pega o time do Liverpool, ele mudou pouquíssimas peças nas últimas temporadas. Agora você pega o time do Corinthians mesmo, desse ano. Quantas peças mudou pro ano passado? Se o Corinthians de 17 fosse campeão, a gente ia jogar o Mundial com o Marlone, talvez. É umas coisas que assustam, né? Entrando nesse mérito, o São Paulo em 2016 foi pra semifinal da Libertadores, a gente tinha Denis no gol. Pois é. Eu falei pro pessoal, gente, é melhor parar aqui que o impacto vai ser maior lá na frente. Cara. Então, mas tem isso, né? Que a gente fala, pô, tirando os dois clubes, porque por coincidência, né? As últimas conquistas, com exceção do Inter com o Barcelona, que foi uma coisa absurda o que aconteceu, os dois campeões pegaram times ingleses. Sim. Que estão no momento de temporada, né? E são times com ou treinadores diferentes, ou com mudanças, como foi o Liverpool e como foi o Corinthians, e mesmo assim os dois sofrendo pra cacete, né? Você assiste os melhores momentos, principalmente do São Paulo. Eu não assisto mais porque eu tenho medo de tomar o gol. Pois é, do Bandeira não levantar. Não vai levantar, vai dar merda. Você entendeu? E aliás, né, parabéns, né? O cara tirou o Moriente só por o Crouch, né, cara? Cara, que beleza, né? Eu amo o Rafa Benítez, só pelo nome já é um gênio sagrado. Que beleza, né? O Rafa Benítez, ele tava no Mundial do Corinthians? O Rafa Benítez, ele tá nos dois. Que mãe, né? Meu Deus do céu. Então, olha isso, né? Caraca, então, eu nunca tinha pensado nisso, juro por Deus. Você tem o Rafa Benítez nos dois times ingleses, porque toda vez que enfrenta ou sei lá, time latino, né? Pô, que o Grêmio e Real Madrid, pô, dá sono, né? O Grêmio. Do Santos, não tem nem o que falar. O do Santos tem tanta coisa errada naquele jogo que não dá pra entender. O Santos, sei lá, acho que o Muricy quis dar pause no videogame e falar, põe no modo fácil aí, que esse daí não tá dando. Não, o Muricy, ele jogou a temporada inteira com uma escalação, entrou lá com outro. Não, eu vi uma entrevista ele falando especificamente desse jogo. Ele falou que ele foi pro jogo sabendo que não tinha como fazer. Então ele falou, vou deixar... Tava calhado. Ele falou, deixa... Mas também me ajuda, né, cara? Falou, deixa a molecada jogar. Ah. Não tinha o que fazer. Pô, e a molecada devia estar olhando pro cara e falando, nossa, eu jogo com você no videogame. Não, não é possível. A entrada do menino Ney, que agora é um adulto Ney, olhando pro Messi naquela área ali de aquecimento, onde os times ficam ali se preparando pra entrar, porra, é impressionante, assim. Tipo, na época eu achei zoado, assim. Mas hoje em dia eu entendo, cara, sabe? Porra, tá ali com o melhor jogador do mundo, velho. Não, e talvez com o melhor time dos últimos anos, das últimas décadas. Talvez pré esse Liverpool era o melhor time da Europa dos últimos 10 anos. Assim, quem julga sentado no seu sofá, tomando seu suco e com o ar-condicionado ligado. Mas, cara, quando tá lá o bicho pegando... E ele não tinha nenhuma experiência com seleção, né? O Neymar na época. Não, era praticamente um moleque mesmo. Cara, o time todo, quase, né? Se eu não me engano, teve um Mundial de Sub-20 naquele ano em que ele não jogou, ele já estava no profissional do Santos e na fase final ele não foi só o Lucas, acho, aliás, os Lucas e o Oscar foram bem nesse Mundial ainda, em 2011. Com o William José no ataque. Isso. E Henrique também. Foi o melhor do mundo. Que beleza. Meu Deus do céu. Henrique. Você vê como a FIFA tem escolha. Quem que tava jogando aquilo, velho? Os caras não assistindo o jogo. Falou, escolhe um aí. Esse 9 aí parece ser bom. Vai, ganhou. Aliás, o William José pode ter... Pro Tottenham. Meu Deus. Tô falando que a vida tá no modo shuffle desde Diego Souza. Diego Souza é um outro podcast também. Ali desvirtuou o universo. Cara, mas o Diego Souza dá uma série no Netflix. Não dá. Né, tanto time que ele já jogou. Histórias, né? Trilogia do Velocidade Máxima. Pois é. Então, mas pô, não dá, né? Pensar no ano que vem, né?
Cara, mesmo se for o Flamengo de novo, né? Dependendo de quem ele for enfrentar, vai ter que acontecer alguma coisa lá na Europa que foi o que vocês... Porque o ano em que vai o Liverpool, ele tá perdendo de 3-0 para aquele Milan de Kaká. Sim. Né? Ele tá perdendo para aquele Milan. E o Chelsea ganha do Bayern em Munique. Eu não imagino o Corinthians ganhando do Bayern Munique no Japão. E antes o Chelsea ganhou do Barcelona. Do Barcelona. Em Barcelona. Pois é. Com então... gol do Ramires de cobertura. E com o treinador interino, né? É. Que era o Divai, o treinador. Você aí na sua casa, que está ouvindo, escreve essa frase que eu falei. Gol do Ramires no Camp Nou de cobertura no Barcelona. Vai aparecer no Word uma linha vermelha. Ela vai corrigir essa frase. Ela vai falar que não existe, que tá errado, você tá louco, para de usar droga, sei lá. Ai, meu Deus, velho. E nesse jogo sai gol do Torres também. No fim do jogo. Um absurdo. Gol do Ramires Torres contra o Barcelona. Não tem sentido. Que tudo bem que o goleiro era o Júlio César Cabeludo, que era o Valdez. Nossa, o Valdez era um bracinho de dinossauro forte, velho. Exato, o elo fraco daquele Barcelona. Cara. De todos os tempos. Mas ainda é foco na Diego Souza, desequilibrando a energia do mundo, velho. Nada, repara, nada andou Saiu normal do eixo, depois né? daquilo. Saiu do eixo. Cara, do mundo eu não sei, mas que a vida do Alessandro, lateral, mudou naquele momento. Se coloca no lugar do Alessandro naquele, sei lá, 10 segundos ali. Cara, eu vou falar por mim que eu tava no estádio, eu só vi aquele lance depois na TV. Porque a hora que o Diego Souza sai arrancando, eu abaixo a cabeça e falo, eu vou no barulho da torcida. Eu também fui. E tô triste até então. Eu tava assistindo também e eu vi. Falei, não, já era. A hora que aconteceu, eu gritava Porque eu dava risada, cara. Ainda tinha a questão do gol fora, né? Sim. A ida foi 0-0, né? Você toma aquele gol. Não, eu lembro claramente que o Diego Souza, ele arranca. O Diego Souza arrancar na frase também tá algo errado aí. Ele avança para ataque. Eu levanto no sofá. Eu vou em direção à varanda. Eu só espero os protocolos, né? A bola vai lançar a rede, foi gritar. Cara, eu fui pra varanda. Ele entrou na área, eu fui pra varanda. Eu falei, não tem como. Aí quando eu preparei o grito, que eu não vou citar aqui agora por questões de audiência. Veio o grito aqui na ponta, na garganta aqui. Aí sabe quando você espera o narrador gritar o gol? Aí ficou aquele silêncio, né? Falei, não é possível, velho. Eu olhei pra trás assim, cara. O Cássio comemorando, o Cléber Machado se esgoelando. E não dava pra entender, né? O que aconteceu ali. Como? Mas enfim. Pois é. Desgraça. E essa coisa de se esgoelar, de sofrer, assim, é o nosso caminho pros mundiais agora, né, cara? Pra quem chegar, né? Vai ser tenso. Vai ser difícil, assim. Vai ser muito improvável um brasileiro ganhar. Assim, vai ser um jogo iluminado como o São Paulo teve contra um jogo não, né? Vários jogos iluminados no caminho, que vai ter isso, né? Vai ter uma caminhada contra os europeus. Você batia um europeu, tem um outro na próxima rodada. Te esperando na porta, você fala, vem agora, me pega aqui. Antes se viajava pra fazer, sei lá, o primeiro jogo, que a gente sabe que é tenso, mas é contra um time inferior, e o segundo é o jogo. Pancada. Agora, se tiver fase de grupo, dependendo do grupo que você cair, talvez você chega na quarta de final, só tem europeu na segunda fase, né? Ou semifinais só com o europeu. Né? Que, aliás, é um dos motivos que os europeus não querem esse Mundial. Porque na cabeça deles, na hora que filtrar, vai ser uma mini Champions League ali, né? Sim. Pois agora eu quero esse Mundial, eles me tiraram do sério. Só pra a gente entrar um pouquinho nas séries. Quando a Toyota pega novamente, né? Vai pra Tóquio e depois teve um ano que foi em... Onde que foi? Eles se revezam por triênios, né? Chegou Dubai, a ser no Marrocos, né? Então, foi Marrocos. O do Mazembe foi Inter Mazembe e do Raja. Foi, contra o Atlético Mineiro, então é triênios, né? Então ele vai... E agora vai permanecer assim. Permanece assim. Quer dizer, a gente não sabe se vai ter nos próximos, porque a FIFA ainda quer enfiar pela goela esse Mundial com 24 clubes, que eu sei lá o que. Eu sou o saudosista que ama o Mundial do Japão. Vocês acham que pode chegar a vir no Brasil? Cara, o Brasil hoje tem estádio. A gente sabe a escolha da FIFA por países subdesenvolvidos, onde ela tem facilidade de lavar dinheiro, então... Opa, então, velho. Estamos na lista para isso, né? A gente sabe, né? Não foi à toa a escolha dela para Rússia e Catar nas próximas Copas. A gente sabe o porquê dessas escolhas e a briga que deu. Ultimamente, então, bem capaz né? que venha mesmo. Porque seria interessante um Mundial novamente aqui no Brasil, né? Cara, e com essas seleções... Você gosta de desgraça, né? E com esses clubes, né? Que eu falo, mano, se a gente for trazer para a mesma realidade da época, né? Nós teríamos Flamengo, sei lá, vamos falar que o vice-campeão brasileiro representaria o Brasil. Seria Flamengo, Santos, Del Valle,
o Liverpool de novo, né? O Chelsea, campeão da UEFA. Seria muito interessante para a história do mundo se vem pro Brasil o Mundial e o Palmeiras ganha aqui. Não seria interessante? Mas a gente volta no Diego Souza. Ele desequilibrou o universo, não tem essa chance, não. E aí, mas a discussão ia ser aí no mesmo interessante. ano eles ganham a copinha também. Aí você quer acabar com tudo, isso né? é interessante falar que o Corinthians ganhou aqui no torneio de verão e o Palmeiras ia ganhar também aqui no Brasil um torneio, não sei como ia se chamar, mas seria interessante, vai. Seria muito louco. Não, assim, eu falo da desgraça, né? Que sempre teve Mundial aqui, aconteceu uma coisa ruim, né? Brincadeira, corintianos, brincadeiras. Não, eu acho que seria legal, sim. E eu não acho que seja tão improvável. Eu sou saudosista, eu falei, eu gosto de Mundial no Japão. Como o Rogério Ceni diz, tem que atravessar o mundo para conquistá-lo, é isso? Para conquistar o mundo é preciso Ed Carlos. Lembra que a gente ganhou o Mundial com Ed Carlos? Aleatório. Não, eu acho legal essa coisa, assim, sabe? De instituir que o Mundial é lá, sabe? Ficar um negócio marcado. Mas, ao mesmo tempo, eu acho legal girar o mundo nisso aí. Pô, da hora, velho, você, sei lá, disputar um Mundial na Austrália, sabe? Tipo, umas coisas assim aleatórias. Se torna mais interessante quando você tem um país sede com um time bom, né? Também isso se torna mais atrativo, né? Tem isso também. Porque esses países que nem aqui, traz pro Brasil, o campeão brasileiro vai jogar a vida, né? Por exemplo, acontece ter um Mundial esse ano. O Flamengo não tivesse vencido a Libertadores, pro Flamengo entrar como campeão do brasileiro. Porra, seria uma puta uma parada pro gringo jogar. Mas aí é uma coisa, né, também. E aí você, São Paulino, palmeirense, você tem que pensar bem no que você quer. Ai, meu Deus. Porque a chance de acontecer um campeão do mundo sem ganhar a Libertadores também é grande. É grande. É verdade. É que não vai acontecer com a gente também. Fico tranquilo que a gente não vai disputar uma coisa dessa tão fácil nos próximos anos. A não ser que faça igual a Liga dos Campeões, né? Que se for fazer uma análise dos últimos anos, dificilmente o campeão nacional é o campeão da Liga. É verdade. Né? Porque se classifica os 4 lá e o Liverpool, né? O Liverpool já ganhou diversas Ligas dos Campeões nos últimos anos e nunca ganhou a Premier League, ou seja, né? A conta também não bate. Não bate. É verdade. Tem isso, né? Então, provavelmente pode acontecer aqui, né? Se o vice-campeão da Libertadores for campeão do mundo. É isso aí. E aí eu fico muito... Não, pera aí. Eu fico muito feliz que a minha matemática sempre vai bater, cara. Porque não vamos ganhar nada, né? Dos anos pra cá. Então vai ficar... Nossa, a matemática vai ficar sempre exata, tá ligado? E o que é pior, né, cara? Corre o risco de sofrer porque vai pro Mundial. Porque aí você gera expectativa, né? Mas eu acho que é meio que um carro descendo na ladeira sem freio, né? Porque você ganha Libertadores, você tem que pensar, mano, daqui 3 anos a gente vai pro Mundial. E aí? Aí você vê Real Madrid crescendo, Liverpool crescendo, olha o bicho vindo. E seu clube falindo, porque ele vai ter que manter o elenco campeão, com pressão de torcida. Qual o risco de você ser campeão com Rafinha, Gabigol, chegar no Mundial com o Valbaiano? É o risco, você não consegue manter o time. Que isso, cara. Eu acho. Ou fazer loucuras como o Cruzeiro. Você fala, não vou gastar agora, quando estiver perto do Mundial, eu monto um time aí pra jogar o Mundial. Cara, vai dar merda isso aí, velho. É com essa expectativa que chegamos ao final. Não quero terminar, não. Agora eu vou falar outra coisa. Quem vai se dar bem aí vai ser o último campeão desse triênio. Sim. O cara ganhar a última Libertadores que ele já mundial, pinga no Mundial. Ele já vai pro Mundial. Você acha que o São Paulo tá fazendo uma estratégia pra não ganhar agora? Tá. Só que ele vai disputar só daqui 4 triênios. Assim, algum Mundial, entendeu? É um projeto Tóquio a longo prazo, é isso? Inclusive, eu vi uma notícia que... Ou você acha que a expressão pra ganhar o mundo é preciso atravessar e a ideia só volta a jogar quando for lá agora, como revolta. É porque o São Paulo é time de vanguarda, né? A gente só vai quando for do nosso jeito. Entendi. Entendeu? É isso. A gente tá esperando nossas novas gerações crescerem, serem produzidas, né? Nascerem, crescerem, pra gente ser campeão de novo. É isso aí. É um projeto... Não quero terminar. Vamos lá sobre o que agora que eu esquentei aqui. Por mim, a gente continua, mas o ouvinte ele já tá chegando na casa dele. Pede uma pizza, vai tomar um banho, bota o celular numa caixinha de som. A gente te acompanha no banho. Frase estranha, né? Mas melhor terminar. Demos nossas pitadas aqui. Pois é. É isso. Então, foi um prazer. Nossas pitadas. Léo. Ô, louco. Calma, mano. Torcedores, calma. Então, muito obrigado por você estar nos ouvindo e você estar na mesa. Foi um prazer compartilhar e resenha é muito bom. Falar sobre futebol é muito bom. Fala a verdade. Sim, você achou que ia ser mais polêmico isso aqui, né? Você achou que eu ia discordar, que não é mundial, não sei o quê. Isso eu só falo no bar, pra irritar. Então, mas é legal você ouvir
Porque você vai ter informação para discutir no bar agora. Exatamente. Você tem argumentos para discutir no bar. No próximo podcast a gente vai trazer uma lista para você irritar os seus amiguinhos. Pois é. De coisas que todo irritam mundo os fala e que torcedores. você é contra. Exato. O São Paulo não tem Copa do Brasil. O Palmeiras não tem Copa e não tem Mundial. A gente pode relembrar o porquê que não tem Copa do Brasil. Exatamente. Muito obrigado. Muito bem, Claudião. Lembra com detalhes a final ali do Cruzeiro e São Paulo de 2000. Me vem a faca. Eu lembro desse jogo, meu Deus. Aliás, do fica céu. aí, né, cara? A gente pode pedir sugestão no É, próximo tema de ouvintes. pitadinhas históricas. aqui, aproveite né? aí que você está com o seu celular aí pronto para pedir uma comida no aplicativo. Enquanto pede, pense em temas. Já pra gente. dê sugestão. Exatamente. E Não é? chame a gente para jantar com você. recordar. Por favor. Então, nos nossos comentários Estou e com também nos directs, né? Pois directs, exato. directs é muito bom. Directs é bom. Exatamente. Sempre bom. Sempre bom. Muito bom. Sempre bom. É isso aí, muito obrigado. Até a próxima. Obrigado. Tô com Valeu. fome.